E vem conferir uma lista com 10 personagens que faltaram em Dragon Ball Sparkling Zero. E lançou recentemente, já está sendo um extremo sucesso de vendas, o jogo Dragon Ball Sparkling Zero. Mas, quando você vê o jogo, você vê que alguns personagens faltaram lá. E a partir daí eu resolvi trazer essa lista com 10 personagens que faltaram em Dragon Ball Sparkling Zero. Quando eu falo que faltaram, não quer dizer que eles não podem estar no jogo. Afinal, volta e meia vão lançar várias DLCs adicionando jogadores, adicionando personagens. Então provavelmente em algum momento eles vão entrar. Mas eu achei legal fazer essa lista. Também vai falar que obviamente já tem personagens suficiente no jogo. Tem mais de 180 personagens. Então não é que eles fazem falta como sem eles o jogo não funciona. Não, o jogo tá funcionando. Mas é sempre bom ter mais personagens. Então aqui eu vou fazer uma lista com 10 personagens. O que eu foquei para escolher esses 10 personagens? Primeiro, eles tinham que estar em Budokai Tenkaichi 3 e eles não estão presentes nesse jogo. Para quem não sabe, quase 30 personagens de Budokai Tenkaichi 3 não entraram em Sparkling Zero. Então a partir daí, essa foi a primeira essa ideia que eu coloquei. Então a partir daí vai ter personagens do Dragon Ball Clássico, Z e GT. Não teremos mais dos filmes e também não teremos do Super. Eu até posso fazer um vídeo à parte colocando mais 10 personagens que não entraram aqui, só focado no Super. Mas quando se fala realmente disso, foquei nessa parte. Personagens que não fazem nem sentido estar no jogo, não estar no jogo, porque eles até têm sua própria gameplay já pronta do Budokai Tenkaichi 3. Os golpes e o esquema de como lutar com eles. Então os 10 personagens seriam esses aqui, começando com Dragon Ball Clássico, com o Tao Pai Pai. Tao Pai Pai é um personagem que apareceu lá no Dragon Ball Clássico pela primeira vez, sendo um soldado da Red Rainbow, um dos guerreiros assassinos mais fortes deles, que viajava através de um pilar. Ele quebrava um pilar e voava em cima desse pilar. Era um personagem muito engraçado, muito divertido e que depois acabou voltando com outras formas. Lá pro final do mangá do clássico, ele volta numa forma mais robótica e depois ele vira um androide que até parece um filler do Z. Ele como personagem é carismático e quase todos os personagens que envolvem o clássico, já que o clássico era uma saga, uma parte como um todo, que não tinha muitos poderes, focava muito mais em golpes físicos, ele era um personagem mais físico também no Budokai Tenkaichi. É um personagem engraçado, divertido e quando eu falo de Dragon Ball Clássico, Tao Pai Pai é um dos mais mencionados, até por causa do seu pilar que ele voava. E o nono personagem dessa lista seria o Android 8. Pra quem não sabe, o Android 8 também aparece na saga da Red Rainbow. Ele é o primeiro Android que aparece em Dragon Ball e ele tem um formato do Frankenstein. Ele é para representar um Frankenstein, mas ele não é um super Frankenstein que quer matar todo mundo. Não, ele tem seus picos de raiva dentro do mangá, mas na verdade ele é mais um prisioneiro da Red Rainbow. O Goku salva ele quando ele vai naquele país das neves e a partir daí depois ele deixa o Frankenstein lá para ajudar os outros. O Frankenstein aparece muito pouco, ele aparece bem no começo do arco da Red Rainbow. Inclusive, é até clássico jogar com ele na fase da neve quando jogava em Budokai Tenkaichi 3. Como eu falei, de todos os androides, esse é o mais físico. Os golpes dele são físicos, ele tem poucos poderes, mas ele acaba tendo uma força bruta grande. Diferente dos outros androides que conseguem normalmente dentro do jogo buscar seu poder, roubar seu poder, usar sua própria energia para carregar, poderes muito destrutivos, aqui ele tem poderes fortes, mas fica muito mais na parte física, como eu falei. E o oitavo personagem dessa lista, ainda em Dragon Ball Clássico, seria o Namu. Namu é um personagem que ele tem ótimos golpes, ele tem aqueles poderes que normalmente ele avança em você e dá uma sequência de golpes. Pra quem não lembra que é o Namu, ele é um personagem que ele era de um país que acaba não tendo água. Então ele vai pra capital para conseguir ter água e a partir daí salvar o seu país, né? Salvar o seu país como um todo. Chegando lá, ele luta o torneio, ele acaba perdendo pro Goku e aí ele descobre que naquele lugar água é de graça. Então a partir daí ele acaba ficando muito feliz com aquela situação. Quem apresenta isso pra ele é o Mestre Kami, quando ele tá no formato de Jack Chan. Isso acontece no primeiro torneio de Dragon Ball. Ele é um personagem bem marcante porque a história dele é bem triste dentro do Dragon Ball, que ele procura água, quer salvar a família, e depois ele até reaparece um pouco mais velho em Dragon Ball GT, se eu não me engano, com Barbie e tudo, cuidando realmente daquela vida que ele conseguiu salvar. De novo, é um personagem bem físico, mas era muito até divertido jogar com ele em Dragon Ball Budokai Tenkaichi quando era uma partida equilibrada. E em sétimo lugar eu coloco o Vovô Gohan, que seria o vô do Goku, que acaba morrendo no começo do mangá de Dragon Ball pelas mãos do Goku quando ele vira o Ozaru, e depois disso ele acaba retornando no arco do torneio da Vovó Uranai. No arco do torneio da Vovó Uranai, ele retorna como um espírito, e até o começo você sabe, quem tá lendo que é o Vovô
Gohan, mas, não dá pra, mas quem está dentro da obra não sabe. Aí tem uma luta do Goku contra ele, no final ele se revela como Vovô Gohan. Bom, como eu falei, ele é muito interessante porque ele pode até acrescentar mais poderes para esse personagem. Ele foi o mestre do Mestre Kami. Ele aprendeu a fazer o Mafuba. Então você tem o poder do Mafuba, ele tem alguns poderes do Kamehameha, ele tem um poder fisicamente, ele poderia ser equivalente ao Goku clássico um pouco mais forte. Então é um personagem interessante, jogável, que é melhor que muitos personagens que está ali. O Vovô Gohan como um todo e o que ele relaciona, a importância dele para o universo de Dragon Ball. E em sexto lugar e último personagem de Dragon Ball clássico é o Piccolo Daimao. Muita gente pensa que o Piccolo Daimao é igual ao Piccolo normal, mas não é bem assim. O Piccolo Daimao, ela é a forma máxima do mal em Dragon Ball, que acaba morrendo por Goku. Quando o Goku perfura o corpo do Piccolo Daimao, ele acaba cuspindo um ovo, e esse ovo sai uma nova versão do Piccolo, que é o Piccolo que a gente conhece hoje em dia, o Piccolo normal. E a partir daí muita gente compara os dois sendo os mesmos personagens, mas não é. O Piccolo não é o mal total como era o Piccolo Daimao, dentro do mangá. Agora pensando dentro do jogo, o Piccolo Daimao, dentro do Dragon Ball Kakaroto, por exemplo, que lançou recentemente, teve uma DLC que tem o Piccolo Daimao, e você consegue perceber a diferença de nível de ação e de luta com o Piccolo normal. O Piccolo normal, ele tem alguns poderes que fazem com que alguns antigos não consigam encaixar muito bem. O Piccolo Daimao tem isso, ele tem os poderes que o Piccolo normal tem, alguns pelo menos, mas ele consegue ficar gigante, algo que o Piccolo normal normalmente não faz nos games. Ele consegue ter um poder mais físico, ele consegue até invocar alguns personagens se precisar. O Piccolo Daimao, se você quiser fazer uma nova jogabilidade através dele, é como se ele fosse um Piccolo totalmente novo, porque a forma como ele foi tratado no mangá deixa ele como um novo. E afinal, ele é um personagem muito importante. Ele é o principal vilão de Dragon Ball clássico. Quando você pensa que ele tá no último arco, ele é o grande vilão do arco. Eu gosto muito do Piccolo Daimao e queria ver ele no jogo. E em quinto lugar, agora sim, começando Dragon Ball Z, começamos com o Piccon. O Piccon, pra quem não sabe, é um personagem que aparece em filler de Dragon Ball, porque ele tá no Budokai Tenkaichi 3, e pra quem não conhece o filler, é um filler bem legal. Quando o Goku tá morto entre uma saga e outra, ele acaba disputando um torneio no outro mundo. E nesse torneio, ele acaba lutando contra grandes vilões conhecidos e novos vilões e demônios do outro mundo. Nesse ponto, ele encontra o Piccon. O Piccon, ele é tipo um Namekuseidin, que a partir daí está nesse torneio e ajuda o Goku e acaba tendo uma luta contra ele. O Piccon dentro do jogo, dentro do anime, já é muito interessante. Infelizmente, muita gente não conhece, porque muita gente pula os fillers, e é um filler muito específico. Mas é muito legal a luta deles contra o Goku. Até o treinamento deles é bem legal. E quando você pensa dentro do jogo do Budokai Tenkaichi, os golpes dele na época eram bem diferentes do que tem hoje em dia. É bem verdade que quando você pensa, o golpe dele tem muitos personagens que fazem hoje. Mas o personagem é legal, ele é um Namekuseidin diferente, e pra quem gosta, seria uma ótima homenagem ao Z. E em quarto lugar dessa lista, também no Dragon Ball Z, seria o Rei Vegeta. O Rei Vegeta, quando você pensa no anime, ele aparece muito pouco. A gente sabe que ele é o Rei Vegeta, a gente sabe que ele ele cuida de tudo, ele não é o melhor rei do mundo, ele foi dominado pelo Freeza. A gente sabe disso do Rei Vegeta. E quando você pensa, ele só foi aparecer mais nas expansões que tiveram, como nos filmes, que ele acaba aparecendo bastante. Mas quando você pensa no anime, ele aparece muito pouco. Só por isso eu não colocaria ele no game. A gente sabe que ele é o pai do Vegeta e sabe que ele é o Rei Vegeta, e a partir daí é isso. Mas quando você pensa no jogo, era muito legal de jogar com ele. Era um personagem que eu, pelo menos, gostava de jogar. Porque ele é um personagem que ele tinha um nível maior do que os mais fracos, como Raditz, como Nappa, mas ele não era mais forte que o Goku, que o Vegeta, falando em Saiyajins. Então, e o Broly também. Mas quando você pensa nele, era um personagem divertido de se jogar. Era legal, era uma boa DLC que poderia entrar facilmente aqui. E em terceiro lugar eu coloco o Kaioshin. O Kaioshin, a gente sabe como é que ele luta por causa do Dragon Ball Z, a gente sabe como é que é a sua função dentro daquela narrativa, até porque o Kaioshin, a gente não precisa nem falar onde ele aparece. Ele aparece na saga do Majin Buu, sendo alguém misterioso, e depois se revela como o Supremo Senhor Kaiô. Mas quando você vê ele lutando, é interessante, e o jogo do Budokai Tenkaichi 3 dava uma luta diferente pra ele, que era mais física, tinha poucos poderes, e era legal porque quando a gente via ele lutar, a gente via que era algo mais sofisticado a gameplay dele, como parecia que ele realmente era um Supremo Senhor lutando contra alguém. Isso eu achava muito interessante e era mais um personagem que eu queria ver na lista. E os dois últimos personagens são de Dragon Ball GT, começando com a Esfera de 4 Estrelas. Pra quem não lembra, a Esfera de 4 Estrelas, ela aparece no Arco dos Dragões Negros, que depois de eles usarem demais as esferas do dragão, todos acabaram se revoltando e virando realmente seres reais ali. Você tinha o Oma Shenlong, que realmente está no Dragon Ball Sparkling Zero. Você também tinha o Fogo e Gelo, que era muito famoso. Você tinha a Esfera de 4 Estrelas, que era um personagem muito interessante visualmente, e era muito legal ver
ver a história dele dentro do anime. Muita gente não gosta do Dragon Ball GT, muita gente não gosta das coisas que aparecem lá, mas esse é um personagem interessante. E dentro do jogo já era legal jogar com ele. Os poderes que avançavam super rápido, com uma parte de fogo, fisicamente ele era muito forte. Eu gostava de jogar com 4 estrelas também. Eu acho que é um personagem que poderia estar aqui. E em primeiro lugar, também de Dragon Ball GT, e o último dessa lista, seria o Super 17. Pra quem não lembra que é o Super 17 aparece num arco onde o Dr. Mac Gero e o Dr. Gero, que são dois doutores diferentes, um tá no inferno e o outro tá na Terra. E ele quer abrir um portal para os dois acabarem entrando no mesmo mundo. Então ele usa dois 17, um no mundo humano e um no mundo dos infernos. Os dois acabam abrindo um portal, e quando abre esse portal, o inferno se abre. Eles fazem uma fusão, e o 17 acaba virando um Super 17. Inclusive tem a cena clássica que ele quase mata o Kuririn na ponte, e no final o Goku luta contra ele. Visualmente ele era muito interessante. O arco dele no GT não é dos melhores, mas visualmente ele era muito interessante, e jogar com ele dentro do Budokai Tenkaichi 3 era muito legal. Como ele conseguia, se você soltava o poder, ele sugar o poder e aumentava o dele. Eu gostava muito dos especiais de metralhadora que ele tinha na mão, e no anime ele era um bom personagem pra luta. Então pra mim, ele também faltou no game. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual personagem você sentiu falta em Sparkling Zero? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.